8h11, a gente vai conversar agora com o Todos pela Educação. A gente vai conversar com a Priscila Curso, presidente executiva do órgão, que participou desse período de transição de governo na área da educação, evidentemente, para falar com a gente sobre as discussões que vão ser travadas a partir de agora. Tudo bem, Priscila? Obrigado pela atenção aqui com a CNN. Queria que você contasse para a gente o que é que surgiu da transição e o que é que a gente vai ver nessa área que talvez tenha sido uma das mais difíceis durante a gestão do presidente Bolsonaro, pela quantidade de ministros da educação que passaram pelo cargo, pelos temas que eles consideravam relevantes, né, como ideologia de gênero, etc. e tal. Enquanto isso, a garotada continuava sem aprender matemática e português, né, Priscila? Bom dia. Bom dia, Rafael, Priscila, todos que nos assistem. De fato, Rafael, assim, a gente teve 4 anos muito complicados durante o governo Bolsonaro. Felizmente, eles foram ineficientes em promover essa guerra cultural, essa revolução no sentido de militarizar as escolas, de promover questões que são muito mais ideológicas do que, de fato, como você bem disse, que ataque as principais deficiências do sistema público educacional, que é a não garantia da aprendizagem, especialmente pós-pandemia. Então, se tem um lado bom dessa incompetência, que eles não conseguiram avançar com essas agendas todas. Por exemplo, o homeschooling, que é o ensino domiciliar, que eles chegaram a apoiar muito fortemente no Congresso Nacional, foi barrado no Senado. O Todos pela Educação atuou muito fortemente nesse sentido, porque lugar de criança é na escola. É muito importante, ainda mais a gente está vendo essas cenas todas nesses últimos dias de radicalização, de violência. Por quê? Porque são pessoas que não concordam com outras pessoas, né, que têm visões diferentes e aí partem para a violência. A melhor forma da gente combater o extremismo e esse tipo de manifestação radicalizada pela educação, uma educação plural, em que as visões diferentes, em que opiniões diferentes são respeitadas, são debatidas, são conversadas, e que a gente não precisa usar a violência para poder combater aqueles que têm uma visão diferente da gente. Durante a transição, Todos pela Educação, na minha pessoa, a gente participou desse processo todo, foram muitas discussões. Basicamente, Rafael e Priscila, as discussões geraram em torno de 2 grandes temas. O tema dos diagnósticos, né? Então, um diagnóstico em relação à situação do INEP, por exemplo, que é o órgão que realiza os exames, as avaliações. Então, qual que é o estado hoje institucional do INEP, em termos de pessoas, capacidades técnicas, mas também orçamentárias, o próprio Ministério da Educação, a CAPES, o FNDE, que cuida da distribuição dos recursos para estados e municípios, da compra dos livros didáticos. Então, a gente montou, e tem um coordenador, que é o Henrique Paim, que foi ministro da Educação, e o relator-chefe desse relatório, que é o Binho Marques, fizeram esse trabalho. A gente apoiou esse trabalho com outros tantos especialistas, pessoas que foram chamadas para esse processo. Então, tem esse primeiro relatório, que ele é diagnóstico. Tem um segundo relatório, que é um relatório das ações necessárias para os 100 primeiros dias. Então, como a gente sabe, justamente porque houve um desmonte muito grande nesses últimos 4 anos, o trabalho do próximo ministro ou ministra da Educação terá que ser muito acelerado para reconstruir e fazer com que as políticas públicas necessárias comecem a andar de forma mais célere, porque a criança que hoje está no primeiro ano, ela só tem hoje para estar no primeiro ano ou ano que vem, né? Quer dizer, o ano passa, o ano letivo passa. Se a gente não garantir que essa criança aprenda, falhamos, e para essa criança o seu futuro terá sido muito prejudicado. Então, essas ações para os 100 primeiros dias, que são sugestões, de forma alguma é um relatório que prende ou constrange o próximo ministro ou ministra, porque as decisões precisam ser tomadas por quem assumir essa pasta, mas são sugestões a partir dos diagnósticos que foram feitos, na linha de, por exemplo, e aí te respondendo aqui mais diretamente,
uma das principais e primeiras ações que o próximo ministro ou ministra vai precisar colocar de pé é reconstruir a estrutura, a relação federativa entre União, Estados e municípios na gestão educacional. A gente teve 4 anos de um governo que foi hostil a estados e municípios, então, ao invés de construir pontes, ele dinamitou pontes, e para fazer uma boa gestão educacional é importante que haja um alinhamento e uma cooperação entre União, estados e municípios. Por isso, e com esse objetivo que o Todos pela Educação e a Unesco promovem amanhã em Brasília uma reunião com a próxima gestão federal e os governadores que foram eleitos nos 27 estados, né, para que a gente já comece a esquentar os motores para essa estrutura federativa que tem que funcionar, porque é o aluno que paga o preço quando essa estrutura não funciona direito. Priscila, você falou sobre vários gargalos aí, né? Tem a questão da CAPES, por exemplo, com alunos que já estão sem bolsas e já não estão conseguindo pagar suas despesas básicas, enfim. E tem outras coisas mais profundas, né? Por exemplo, durante a pandemia, a taxa de analfabetismo da população praticamente dobrou, né? Então, assim, só para citar um dado, crianças de 7, 8, 9 anos dobraram o percentual. Antes da pandemia, 20% das crianças de 7 anos não sabiam ler e escrever, agora são quase 40%. O que é mais urgente, e dentro do diagnóstico que vocês estão fazendo ali, dentro do grupo de transição, quais verbas vão ser recompostas antes e o que talvez tenha que ser deixado um pouco para depois, diante da situação de como ficaram, né, as verbas para o Ministério? Perfeito, Priscila. Olha, essa é uma pergunta que precisa ser respondida pelo próximo ministro ou ministra. Então, o grupo de transição, ele não aponta para onde que deve ir cada verba, porque essa é uma decisão de quem assumir a pasta. Eu vou colocar aqui uma visão pessoal, não é a visão do grupo de transição, porque esse também não foi o objetivo da transição. Na visão do Todos pela Educação, o que a gente vai precisar fazer, e aí existe uma previsão de recomposição acima de 10 bilhões para a pasta da educação, que já, obviamente, ajuda bastante, mas a gente entender que de 2018 até final de 2022, a pasta da educação, o Ministério da Educação perdeu, já corrigido pela inflação, 20 bilhões de reais, o que a gente vai ter é um pouco mais do que a metade do que foi perdido nesses 4 anos, né? Então, vai precisar escolher muito bem quais as políticas devem ter atenção maior, devem ter um recurso ali colocado à disposição para poder superar essas dificuldades todas. O presidente Lula, o presidente eleito Lula, falou na diplomação, depois falou na sequência em outros momentos após a diplomação, que ele tem 2 obsessões: acabar com a fome e educação básica, tá? Então, ele está falando aqui, diferente da primeira gestão dele, né, que na educação o foco foi mais no ensino superior. Nessa próxima gestão, e eu espero que isso aconteça, claro que universidade, pesquisa, ciência, tudo é muito importante, né? Mas a educação básica não pode ficar em segundo plano. Então, que bom que a educação básica tem aí uma chance de ganhar uma prioridade política maior, porque a gente vai precisar, sim, colocar em prática, e aí eu te respondendo aqui, o que é o principal do governo federal, em termos de alocação de recursos na educação básica. A gente vai precisar de uma política nacional para combater os efeitos da pandemia na aprendizagem, na evasão escolar e na saúde mental de alunos e professores. Então, essa grande política, ela precisa ser assim, uma grande obsessão desse primeiro ano do Ministério da Educação, porque tratar esses efeitos da pandemia, essa queda na aprendizagem, como algo do passado e tocar o barco como se nada tivesse acontecido, pode ser o maior erro da educação pública brasileira. A gente precisa recuperar a aprendizagem que ficou para trás, a gente precisa ter um sistema de avaliações mais frequentes, nova formação de professores e, acima de tudo, mais tempo dessas crianças na escola
para poder recuperar as aprendizagens que ficaram para trás. Né? E isso tem que ser feito a partir de uma política coerente, né? Que tenha uma linha coerente entre avaliação da aprendizagem, formação de professores e um processo de recuperação na escola a partir dos resultados dessa avaliação. Então, essa customização, digamos assim, daquilo que será colocado em prática nas escolas, né, aquilo que vai ser promovido nas escolas para recuperar, tem que ser olhado caso a caso, porque senão muitos alunos ficarão para trás. Então, como grande política, esse guarda-chuva que é combater os efeitos da pandemia. Nesse guarda-chuva, a gente tem que encontrar alfabetização, a gente tem que encontrar primeira infância também, né? A gente vem defendendo, aí o Todos pela Educação vem defendendo a criação de uma secretaria especial para a primeira infância, ligada diretamente à Presidência da República, porque primeira infância é uma política que é transversal a várias pastas, né? Transversal à educação, saúde, assistência, cultura, esporte, parentalidade. Então, ter uma estrutura que seja transversal, isso é muito importante, e ligada à presidência, porque isso mostra prioridade para esse assunto, para esse tema, que é fundamental. A gente só vai melhorar a qualidade da educação se a gente começar direito, e começar bem uma boa primeira infância, que vai além da creche, né, mas que tem que articular uma série de políticas públicas pensando nessas crianças de 0 a 5 anos. A alfabetização, Fundamental 1, Fundamental 2 e o ensino médio. Então, ter essa grande política que combate os efeitos da pandemia, mas já a partir dessas estratégias que prevêem mais tempo na escola, com novas propostas pedagógicas, com livros didáticos, enfim, tem um pacote de ações que precisam ser implementadas. A gente conversou aqui na CNN com a Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação. Priscila, bom dia mais uma vez. Muito obrigado aqui pela atenção com a gente.